1 Timóteo 1 e 2. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, o nosso Salvador, de Cristo Jesus, a nossa esperança, escrevo a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja com você. Então, vemos aqui Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Agora vamos mais um pouquinho, na segunda carta. 2 Timóteo, agora para 2 Timóteo, do 1 ao capítulo 1, versículo 1 até o 5. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos, por estarmos unidos com Cristo Jesus, escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja com você. Continuando. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Versículo 5. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham, e tenho certeza de que a mesma fé habita em você. Eu vou ler o versículo 5 mais uma vez. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham, e tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Só nisso aqui nós já descobrimos muita coisa. Nós entendemos que Timóteo tinha um legado que foi passado da sua avó para sua mãe e da sua mãe para ele. Uma mensagem de uma fé não fingida, uma mensagem de uma fé verdadeira, a ponto de Paulo olhar para Timóteo e falar: eu quero você comigo porque você é diferente, a ponto de Timóteo ser chamado de filho querido, a ponto de lá em Atos, na primeira menção dele nas escrituras, falarem que ele era bem falado, porque ele tinha uma fé sincera. Era uma fé verdadeira, não era uma fé fingida. A fé que foi passada de geração em geração. E agora eu gostaria de mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre o que eu entendo dessa mãe, dessa avó. Eu fiquei muito, assim, ligada, entretida ali na palavra. Eu falei, meu Deus, é uma fé verdadeira, uma fé sincera, genuína, que foi passada de geração em geração, colhendo frutos ali na vida do filho de Timóteo. Então nós já descobrimos, né? Descobrimos o porquê de Timóteo ter sido tão diferente assim. Foi um legado de fé, um legado de amor, de sinceridade a Deus. E aí eu fico imaginando, né, como será que deve ter sido a infância de Timóteo, como deve ter sido ali ele com sua mãe, com a sua avó, no dia a dia. E eu acho interessante que a Bíblia aqui não menciona que é a fé do pai. Não se cita depois, né? Fala lá em Atos que a mãe era judia, e depois em 2 Timóteo fala a fé da avó e a fé da mãe. Não menciona o pai, porque o pai era grego, ele não era cristão, ele não entendia, ele não seguia a Cristo. Mas quando eu olho para Eunice, a sua mãe, eu vejo uma mulher forte. Eu vejo uma mulher forte, eu vejo uma mulher posicionada e eu vejo uma mulher intencional. Porque vamos parar para pensar. Hoje, uma mãe solo,
Ou uma mãe que o pai não, o marido, né, não segue ao Senhor, não segue as Escrituras. Ela tem ali certas dificuldades. Porque talvez o pai fale uma coisa, e aí a mãe vai falar outra, e aí às vezes entra nessa discordância. E se a pessoa não acredita firmemente no Senhor e não entende verdadeiramente a palavra, é tão fácil desistir. Deixa pra lá. Vou ficar aqui brigando, um cabo de guerra, que às vezes a força fica maior do outro lado, vamos deixar. Só que eu não vejo isso em Eunice. Eu não vejo isso nela, sabe por quê? Porque a gente vê frutos disso na vida do filho. Então eu consigo enxergar Eunice como uma mãe forte. Uma mãe que não desistiu com as dificuldades da vida. Uma mãe que olhou para o filho e falou assim, esse daí vai levar a minha fé sincera, a minha fé verdadeira, a minha fé não fingida, vai ver fruto nele. A Bíblia nos fala disso. Pelo fruto conhecereis. Então nós podemos ver isso na vida de Eunice. Nós conhecemos o fruto. O filho dela foi o fruto de uma fé não fingida, de uma fé sincera, de uma fé verdadeira. Então eu vejo Eunice uma mulher forte. Eu vejo uma mulher posicionada. Eu vejo nela uma fé sincera que foi até o fim, que não desistiu. Ela se posicionou e ela ficou firme no seu lugar. Eu estou falando de mães aqui, né? Vó e mãe, mas isso serve para todos nós, tá? Serve para os homens que estão aqui também. Porque legado não é só passado por mulheres, muito pelo contrário, né? Maior ainda se passa pelos homens. E eu vejo aqui uma mãe muito intencional. Porque ela, na sua intencionalidade de levar a mesma fé, como eu já disse, mostrou para o seu filho Timóteo. A mesma intencionalidade que aconteceu com Lloyd. Passou para Eunice e de Eunice para Timóteo o fruto. Talvez você possa ser só um Timóteo, mas já temos muitas Eunices aqui. Já temos muitas Lloyds aqui. Já teve uma Lloyd que veio ajeitar minha bolinha. Encare isso para você. Talvez você está vivendo sozinho na fé. Talvez você seja o único representante do Senhor na sua família. Mas olha para Eunice. Olha para Eunice, que não teve uma fé fingida. E não se importou com as dificuldades de ter um marido grego. E levou o seu filho até o fim. Até ver os frutos que é na vida de Timóteo. Amém? Só que é muito bonito a gente falar tudo isso, quando na verdade, na realidade que nós vivemos, muitas vezes não é isso que a gente vê. Muitas vezes o que a gente vê são mães fracas, são mães desposicionadas, são mães sem intencionalidade. Por quê? Porque a correria do dia a dia tomou a gente. Simplesmente as coisas desse mundo trouxe a gente para um lugar que está nos engolindo e a gente está deixando de viver a intencionalidade do Senhor, a intencionalidade da palavra, a fé sincera, verdadeira e não fingida. Por quê? Porque a gente está com pressa. Porque a gente precisa de dinheiro. Porque as coisas estão aí, ó. Tudo, não, é muita pressa. Não, filho, você precisa de... Não, já a mamãe vai. Tudo tem que esperar. Não estou falando que tem que dar tudo na hora. Porque o filho também tem que aprender a esperar. Mas às vezes o seu filho só está querendo um olho no olho. Às vezes ele só está precisando de uma conexão de coração. E a gente está distraído com tantas outras coisas. Tem mães que têm filhos e nem sabem o porquê. Só porque nasceram. Ou tem mães que desistem com facilidade quando vêm os obstáculos da vida. Eu poderia dar vários exemplos aqui. Eu vou dar um exemplo que eu vivi, tá? Quando a Elô nasceu, eu tive mastite. Na verdade, eu tive mastite antes da Elô nascer. Com 36 semanas, eu estava preparando as coisas do chá de bebê. E eu percebi que eu tinha leite. E eu fiquei assim, com o mamilo todo empedrado,
de tanta produção de leite que eu tinha antes da criança nascer. Desci para a maternidade e falei, nossa, o que é isso, né? Será que ela quer nascer? E aí fui para a maternidade e ela, não, mãezinha, você só vai ter muito leite mesmo. E aí, falei, então vamos lá. Comecei a ordenhar antes mesmo dela nascer. E aí quando ela nasceu, realmente veio aquela produção de leite. E o que aconteceu? Mastite. Quem já teve isso sabe o quanto dói. Parecia uma bola de basquete dura. E eu ficava, meu Deus, como que o bico da boca da criança desse tamanhozinho vai dar conta? E eu tinha muita dor, e aí racha tudo, e toda aquela coisa do puerpério, as emoções ficam toda bagunçada. Mas uma coisa eu tinha muito forte em mim, eu ia amamentar. Sabia? Eu lembro que tinha uma enfermeira que ia lá em casa todo dia, e ela ia me ajudar a ordenhar, e ela falava, tá aliviando? Não, tá doendo. Tá aliviando? Não, tá doendo. E não aliviava, mas eu falava assim comigo, eu vou amamentar, eu não vou desistir. E passamos ali acho que umas 2 semanas ou mais tentando. Eu consegui. E ela mamou até 1 ano, 3 meses, 17 dias. Eu gravei porque de tanto que eu queria. Só que hoje, sabe o que a gente vê? Por muito capricho as mães nem querem. Simplesmente porque vai cair. Eu já conheci vários, não quero amamentar, eu decidi por opção. Eu entendo, tem mães que não tem. Amém. Graças a Deus a medicina, graças a Deus a ciência, que hoje tem ali todas as fórmulas que simulam, né, todas as vitaminas, todas as coisas que precisam no leite materno. Mas está dentro de você. Pelo menos tenta. Né? Pelo menos tenta. Faça a sua parte. Outro exemplo que eu poderia dar. Mães que cedem aos caprichos dos filhos. Só por preguiça de correção. Tá vendo que o filho está fazendo errado. Aí você vai falar, deixa assim. Mas toda criança faz. Deixa, sabe por que você não quer ter o trabalho de pegar e corrigir coisa de mãe fraca, gente? Você me perdoa. Mas a gente precisa falar coisa de mãe fraca. Que quer olhar para o filho e fingir. Você conhece a história do elefante rosa no meio da sala? Quem já ouviu falar? A história do elefante rosa no meio da sala? Grande, rosa. Existe elefante rosa? Tá lá, tá todo mundo vendo, mas todo mundo finge que não vê. Muitas vezes é assim como a gente age. Quando nós vemos as dificuldades, os defeitos. Nossos filhos têm defeitos, viu? Você também, eu também. E às vezes, por crermos no geracional, às vezes é o que a gente tem. E a gente não quer tratar o nosso, não quer cuidar do nosso, passa para o nosso filho, e a gente tem preguiça de cuidar do da gente, a gente não cuida deles. Em nome de Jesus, nós não teremos mais assim aqui, né? Nem pais, né? Nem pessoas que exerçam a autoridade, né? Mães disposicionadas. Mães que ainda não entenderam o seu papel e a sua missão. Por quê? Porque, como aquilo que eu disse no começo, o mundo engoliu a gente. O mundo engoliu a gente num ativismo, engoliu a gente num feminismo, engoliu a gente com uma série de doutrinas, de coisas que falam que a mulher é empoderada, que a mulher tem que seguir em frente, que mulher não precisa depender de homem nenhum, que mulher cria seus filhos sozinho, que a mulher vai sair bonitona de salto alto, batom vermelho e o filho lá, precisando de você. Mas ela está toda empoderada. Isso totalmente antibíblico. Quando a gente vai para a palavra, a gente entende o lugar da mulher. A gente não está falando aqui que está proibido mulher trabalhar, não, por favor, me entenda. Quando a gente vai para Provérbios 31, a gente vê uma mulher que até fala lá. Ela está sempre ocupada em Provérbios 31. Só que ela está preocupada, sabe com o quê? Em cuidar da sua família, em prover não, em nutrir. Porque o prover vem do homem, o nutrir vem da mãe. Ela está lá preocupada em nutrir a sua casa, ela percebe, nossa, vai fazer frio, vou preparar roupas de lã. Nossa, ela observa um terreno e fala, vou comprar. Ela vai, ela trabalha, ela faz sim. Só que ela tem um olhar no coração, uma doçura que vem da mulher.
de olhar para o seu filho com atenção, de ter essa conexão de coração. Gente, nossos filhos precisam disso. De mães que olhem para eles e entendam. Esses dias a Elô virou da porta da escola, ela veio, eu já falei, não tá tudo bem. Não, já me abraçou, enfiou a cabeça dentro de mim, assim, foi no carro, foi contando. E senta em casa, e vai no quarto dela e chora, escuta, e limpa as lágrimas, fala, filha, é assim, assim, assado, instrui. Leva tempo, precisa ser intencional. Só que aí na correria do dia a dia você tem horário, você tem que trabalhar. Você tem que fazer as suas coisas, porque a comida está no fogo, porque a louça está na pia, porque a roupa está no varal, porque o cachorro fez as suas necessidades e você não quer parar para ouvir. Coisa de mãe desposicionada. Coisa de mãe que não é intencional. E as mães não intencionais aqui, que talvez terceirizam a educação dos seus filhos, dos professores, da escola. Porque fico o dia inteiro porque eu preciso trabalhar, né? Eu preciso ocupar, eu preciso trazer algo para dentro de casa. Eu preciso de você primeiro. O pastor já começou aqui falando isso. E aí, o que acontece? Largo o dia inteiro na escola. Quem educou essa criança? Os professores, os tios, as tias. E aí chega para dentro de casa cheio de coisa. Cheio de coisa. E aí você está cansado também. Você vai tirar as coisas que eles aprenderam? Ah, vai dar trabalho, né? Deixa assim como é que tá. E eu vou falar uma coisa aqui. Mas me entendam, por favor. Muitas vezes a gente terceiriza para as tias do Ministério Infantil, tá? Tá errado. Elas têm um papel lindo. Eu sou tia, fui tia, ensaiei aqui as crianças quantas vezes eu dei aula. Mas muitas vezes a gente terceiriza a educação cristã dos nossos filhos para as tias da EBD, para as tias do Ministério Infantil, por preguiça de ir, sentar e educar nossos filhos na palavra do Senhor. Tá errado. É primeiro em casa. As tias reforçam isso com muita verdade, com muito amor no coração. Quando a gente vê as aulinhas sendo... As aulinhas não, que é aula. Sendo preparadas, com as ministrações para as crianças, a gente vê que é tudo de verdade. Não é nada raso. Lógico, é tudo lúdico. Porque a gente precisa entender que precisa penetrar neles, né? Não vou falar aqui palavras difíceis para as crianças que eles não vão entender. Mas a palavra, é verdade. É aquilo que eles precisam ouvir. Eu lembro uma vez que eu comecei a contar alguma história para a Elô ou para o Heitor, não lembro. E eles começaram a contar com muitos detalhes. Aí a gente nem estava aqui, a gente estava na outra igreja. Aí eles falaram assim para mim: ô mamãe, quem contou essa história para mim foi a tia. Gente, me deu um ciúme. Porque eu já tinha contado aquela história um monte de vezes. Mas aí, pra eles, gravou. Eu falei, você nunca ouviu da minha boca isso, não? Eu falei, a mamãe já contou isso várias vezes. Eu falei assim, mas amém. Eu sei que eu fiz a minha parte. Eu plantei aqui, colheu ali, amém, tá dentro deles. Mas no começo eu falei, mas amém. Tá lá dentro. E a exortação que fica aqui pra nós hoje, que nós mães, pais, homens, pessoas que exercem autoridade na vida dos nossos filhos, não vamos ser fracos, não vamos ser desmotivados, não vamos ser despreparados. Sabe por quê? Porque o mundo está muito bem preparado, tá? Se nós não fizermos a nossa parte, o mundo vai fazer a dele. Já tem feito. E posso falar? Tem feito com disciplina, tem feito com intencionalidade, tem feito com estratégia e tem feito com posicionamento. Contrário, mas tá. E muitas vezes a gente está vendo tudo isso, passando diante dos nossos olhos e nós não vamos fazer nada. Muitas vezes a gente está preocupado com tantas outras coisas, às vezes até com o ministério, e nós não vamos fazer nada com os nossos filhos, sendo que a pessoa que o Senhor nos deu primeiro, para disciplinar,
para discipular são os de dentro. Então precisamos ter essa visão de que nosso filho é nossa responsabilidade. Óbvio, tem N outras pessoas que exercem autoridade na vida dos nossos filhos, mas o Senhor vai cobrar de você. Da Heloísa e do Heitor, o Senhor vai cobrar de mim. Nós precisamos nos atentar para isso. E... deixa eu lembrar aqui. Eu queria dar um exemplo, né, de quando... eu falo, minha boca vai secando. Não sei como você consegue pegar sem beber água. Nossa. Eu lembro que nem sempre foi assim comigo, tá? Quando eu era criança, eu sempre tive o desejo de ser mãe. E, inclusive, eu via coisas no meu lar, já contei isso para algumas pessoas aqui, eu via coisas no meu lar que eu não gostava, achava errado, e aí a minha vontade crescia ainda. Eu falava assim, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. E aí o Senhor me deu a oportunidade de ser mãe e mãe cedo ainda, né? Fui mãe com 22 anos. Casei com 20, fui mãe com 22. E aí, eu não percebi que eu estava sendo engolida pelo sistema. E aí, quando os meus filhos nasceram, cresceram, e muito cedo, a Elô com 4 meses, o Heitor com 6, já foram para a creche e tal. E eu lembro de uma dor tão grande de ter que deixar aquele senhorzinho tão pequenininho. E aí, isso foi assim por um bom tempo. Até que chegou uma hora que eu falei assim, mas eu estou vivendo justamente o que eu não queria. Sendo que eu sempre falei que o meu desejo era ser mãe, e eu estou vivendo exatamente o contrário disso. Eu era a mãe que deixava o filho de internação. Eu era a mãe que ficava cansada no fim do dia, porque eu trabalhava também no final de semana e muitas vezes até à noite. E ficava, às vezes, terceirizando. Eu fui essa mãe. Até que um dia, graças à pandemia, eu falei, agora, não posso mais. A infância deles está passando. E se eu não fizer nada agora, o que vai acontecer? Eu vou ficar frustrada como mãe, porque tudo que eu falei que eu queria ser não estava certo. Eu tomei essa decisão e fui. Deus foi me fazendo transições, né? Eu fui trabalhar em casa, aí de casa, trabalhava o dia inteiro, depois eu fui para meio período, até que hoje eu não trabalho, vamos pensar. Ou melhor, não ganho dinheiro, porque trabalhar trabalho bastante. E hoje eu posso olhar e falar assim, obrigada, porque deu tempo. Deu tempo de eu olhar para os meus filhos e poder fazer isso, olhar para o coração deles e olhar e falar, você está precisando disso. Vem cá. Elô, tá tudo bem? Heitor, o que é isso, gente? Não é só os cuidados básicos, comida, bebida, banho, médico, não é só isso. Nós precisamos pastorear o coração dos nossos filhos. Precisamos acessar o coração dele. O pastor Juscelio fala muito disso. Ele fala, muitas vezes você quer levar o seu filho para o Senhor, mas não levou nem para você primeiro. Traga o seu filho para você. Como nós vamos ser Lloyds, como vamos ser Eunices, se nós estamos ali, ó, só apontando o caminho, é por ali, mas você não está nele. Como que eu posso ser Lloyd, como que eu posso ser Eunice se eu não pego na mão e falo, vem comigo? Não tem como. Eu preciso viver primeiro. A palavra do Senhor nos orienta nisso, ó, vamos lá. Vamos então descobrir como a palavra de Deus nos orienta como ser. Provérbios 31. Provérbios 31.
tem 26. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer o seguinte, abre ali no Provérbios 22 primeiro. Versículo 6. Eduque a criança no caminho em que se deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Ensine no caminho, eduque no caminho. Você está andando nele, você está junto. Esses dias eu me deparei com uma pessoa fazendo assim, ó, o filho. Eu falei pra você fazer isso aí, ó, faz isso. É pra você fazer assim. Aí a criança assim, ó, meio que sem entender mesmo. Mas você fez o contrário. Aí a pessoa respondeu assim, mas eu não sou você. Nossa, na hora me doeu no coração. Eu já falei assim, não tá no caminho. Tá só apontando o caminho. É muito curta a fase da vida que os filhos obedecem pela autoridade da fala. Quem fez o curso de pais, de educando seus filhos, vai lembrar dessa aula que fala curto o período em que os filhos obedecem pela autoridade da fala. Acho que ali na primeira infância, bem no comecinho. Que é o se ensina, não, faz isso, faz aquilo, beleza. Depois disso, meu querido, é a vivência. É ele olhando para você. É o espelho. É aquilo que está vendo em você. Aí ele vai falar, então tá, é assim. Entendeu? Isso fala muito sobre os nossos comportamentos, né? De como a gente deve se comportar. Não só para mostrar algo para eles. Óbvio que isso vai acontecer como consequência. Mas para a gente viver uma fé de Lloyd, uma fé de Eunice, que é não fingida, tem que estar no caminho. Para sermos Lloyds, para sermos Eunices, de fé verdadeira, de fé prática, a gente não vai conseguir viver só apontando o caminho, sem estar no caminho. Com certeza, o sucesso de Timóteo, e parando para lembrar que o sucesso vem de sucessor, ele teve sucesso mesmo. Eunice Lloyd teve muito sucesso. Porque o fruto veio no seu filho, no seu neto. Então, parando para pensar nisso, elas tiveram que viver. E a palavra foi clara. É não fingido. É intencional. É de verdade. Aí, Timóteo pôde viver. Viver o quê? O que ele viu. E eu não estou falando aqui de coisas mirabolantes. Você precisa florear muitas coisas. Às vezes vai ser muito legal. Vou contar aqui rapidinho uma coisa. Essa semana a gente ficou tentando marcar um café, né? Da família. Porque os avós tinham um presente muito, muito lindo para dar para as netas. Então eles foram intencionais. Marcaram um café numa mesona nova, gente, de 2 lugares, que dá para fazer a Santa Ceia lá. E foram intencionais. Marcamos o café, entregamos o presente, choraram, e foi aquela alegria toda. Às vezes vai ser assim, se você puder, se você conseguir, faça mesmo. Mas se não der, use o seu dia a dia, use o cotidiano, use aquilo que você vive, mas então viva se não está vivendo, entendeu? Para que seja de verdade, para que seja sincero. E vamos lá mais uma vez, no versículo agora... Não, capítulo 31, versículo 26. Falando da mulher sábia, né? Da mulher ideal. Ela fala com sabedoria e delicadeza. Ó como o Senhor quer que nós sejamos como pais. Falar com delicadeza, falar com sabedoria. Logo antes de vir para cá, eu já pedi perdão pro meu filho. E pai e mãe pode pedir perdão, tá? Não tira a sua autoridade de fazer isso, tá? Muito pelo contrário, mostra que você é de verdade, que você erra, que você se arrepende e repara. Isso é ser sincero.
Isso é ter fé não fingida. Não mostrar uma religiosidade intocável de que não, nosso soberano Senhor, não erro. Não. Uma fé de verdade. Você erra? Claro que sim. Só que o que você faz com isso? Se arrepende e repara. Por que eu estou falando isso? Eu acabei de ler aqui, ó. Fala com sabedoria e delicadeza. E o Heitor estava saindo de casa e ele não queria botar o tênis porque o outro que ele ama muito tá sujo e tal. Falei, Heitor, filho, você tem três pares de sapato, filho. Escolhe um e põe. Ah, mas nenhum combina. Eu falei, quer saber? Vai descalço. Aí eu não falei com sabedoria, nem com delicadeza. Aí voltei. Filho, perdoa, mamãe. E eu falei exatamente isso. Sabe por quê? Porque a fé que nós temos não é só para conhecimento, é para prática. E não adianta eu falar para você só ler e ter esse conhecimento gravado aqui. A mamãe precisa que você entenda que é uma fé prática. Então lembra que eu falei para você? Então vai descalço? Falei brava? Você perdoa a mamãe? Aí já começou uns reparos lá, tudo dentro do carro. Né? Aí eu disse, perdoa o papai também, porque o papai fez isso, não sei o quê. Amém. É assim como o Senhor quer que a gente seja. Sendo assim, olha só, versículo 28. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela. E o seu marido a elogia. Quando nós temos essa fé verdadeira, essa fé sincera, não fingida, nós vamos ser respeitados. É assim que os nossos filhos devem nos enxergar com respeito. E um pouco mais, eu gosto muito desse. Deuteronômio 6. Dá uma passeada pela Bíblia aí. Deuteronômio 6, 4. Já? Escute, povo de Israel, o Senhor, e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes dou ainda hoje. E não deixem de ensiná-la aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para que não se esqueçam. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. O que a palavra de Deus está nos ensinando? A tempo, fora de tempo, andando, caminhando, comendo, dormindo. Viva a palavra dentro de você. E não deixe de ensinar essa lei para os seus filhos. Eu gosto de aproveitar toda e qualquer oportunidade. Quem já foi na minha casa vê que tem versículo colado por todo lado. Vira e mexe, eu dou umas renovadas lá. Essa semana foi mais um quarto do Heitor. E sempre que eu vejo uma oportunidade, eu já jogo um versículo em alguma situação. E esses dias a gente estava passando por um lugar e tinha uma paisagem bem verdona, assim, um gramado assim como esse. E aí eu virei pro Heitor e falei assim: ô Heitor, quando você olha para esse gramado aqui, o que você pensa? Ah, mamãe, eu penso no... O que ele falou? No campo do Minecraft, alguma coisa assim. Aí eu, campo do Minecraft? Eu penso no Salmo 23. Por quê? Assim, porque a palavra de Deus lá em Salmo 23 fala assim, ó, em verdes pastos, né? E eu comecei a ministrar na vida dele, ele, nossa mamãe, mas em tudo você faz isso, hein? Falei, amei, é isso mesmo que eu quero. É em tudo, é no deitar, no andar, no tudo. E até foi bem engraçado assim a reação dele, mas então ele já entendeu. Isso é ser intencional, isso é agir com intencionalidade, né? Essa é a palavra. E aí depois lá em Efésios 4, 6 vai dizer a mesma coisa, vocês não precisam abrir. Mas fala
também bastante do que está dizendo aqui em Deuteronômio, da gente ensinar os nossos filhos na sã doutrina do Senhor. Ensinar na sã doutrina. E outra coisa, não provocar os filhos a ira, que é uma coisa que está escrito aqui também em Efésios. Porque muitas vezes, sabe o que acontece a gente com pais? Tá nervoso? Desconta o coitado. Às vezes ele faz algum erro ali, comete alguma coisa que você realmente precisa corrigir, mas aquela correção no amor, às vezes de sentar, conversar, disciplinar, se precisar de vara, enfim, os seus métodos ali. Mas às vezes você, ou eu, nós já estamos irados com outras coisas, aí o que acontece? Vai tudo nele, vai tudo nela. Então, pais, não provoquem a ira nos filhos. Se está irado, espera um pouquinho, corrige do jeito certo. Não faça isso na raiva. Espera, se acalma, vai para a palavra. E uma coisa interessante, que foi um legado também que passou. Toda vez que nós vamos corrigir os nossos filhos em casa, sempre tem Bíblia e oração. Palavra e oração. Não tem essa de, vai, faz isso aí, pede perdão logo aí, vai. Não, Bíblia e oração. Porque a palavra de Deus nos instrui que o pai corrige. E corrige porque ama. Então, se nós amamos os nossos filhos, nós não devemos corrigi-los de forma, sabe, de qualquer forma. Porque o Senhor nos corrige. Quem já foi corrigido pelo Senhor? Só que quando a gente entende que o pai faz isso porque ama, gente, a correção nem dói tanto assim. Até dói, vai. Só que você fala assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor está me corrigindo, porque o Senhor me ama. Ai, que delícia. Saber de ser amado? Quando você troca o olhar, ajusta a visão e entende a correção dessa forma, fala, obrigado, Senhor, porque o Senhor me ama. O Senhor está me corrigindo porque o Senhor me ama. Os nossos filhos estão entendendo isso? Quando a gente corrige eles estão entendendo isso? E nossa mãe, obrigada, porque o Senhor... Obrigada, porque você me deu um tapinha. Será que eles estão entendendo isso? Então, se não estão entendendo isso, será que a gente não precisa rever a forma como nós estamos corrigindo eles? Às vezes sim. Bom, essa é a palavra que o Senhor me deu. E, só que não começou assim, não. Essa palavra começou com uma assadeira. Ninguém está entendendo. Eu até trouxe, deixa escondido aqui, Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer bolo. Não é à toa que eu estou descaminhando. Thalita, eu vou devolver sua assadeira com bolo, tá? Tem testemunha agora. Essa assadeira não é qualquer assadeira. E o Senhor é tão lindo que quando a gente está nele, tudo fala, né? A gente costuma dizer que o profético tudo fala. Essa assadeira é minha avó. E passou da minha avó para minha mãe e da minha mãe para mim. E dá para perceber que eu faço questão de deixar ela brilhando, né? Esses dias o G foi usar ela, ele quis tirar esse araminho aqui. Eu falei, deixa esse arame aí! Eu falei, por que você quer deixar? Você não sabe quantas décadas tem esse arame aqui. Ele, mas por quê? Eu falei assim, então eu vou explicar a história. Esse arame, essa assadeira, ficava na casa da minha avó, pendurada ela tinha um suporte na cozinha dela, assim, e tudo que era de metal, de alumínio, ficava pregado ali. Só que ela era tão cuidadosa com tudo que ela tinha, e eu acho que eu herdei isso dela, que dava pra se ver nas coisas. De tão bem cuidadinho, sempre areadinho, sempre bem bonitinho. E aí, passou dela pra minha mãe. E nem é a mãe da minha mãe, é a mãe do meu pai. Essa é a avó paterna. Mas passou dela, meu pai, né? Meu pai, não vai usar a nossa dele.
e da minha mãe para mim. E, gente, não tem uma vez que eu não pego essa assadeira para ligar que Deus não fala comigo. Não tem uma vez. E aí eu estava lá ariando ela e eu tinha acabado de ler sobre Timóteo. E aí só continuou, o Senhor falando comigo, tá vendo as gerações? Tá vendo? Foi era da sua avó, passou para sua mãe, agora está na sua mão. Só que não é só porque minha avó pendurava tudo bonitinho. Tudo bem, isso era uma coisa cotidiana do dia a dia que ela fazia, né? Então eu sempre que olhava lá, eu via aquelas coisas tudo brilhando, bonito. E eu ia lá e falava, vó, tem café? Só que eu nem gostava de café, gente. Mas eu gostava de ficar com ela. Então ela ia, fazia um café fraco e doce. E eu tomava um cafezinho lá, mas não era nem pelo café, era porque eu gostava. E sabe o que ela me ensinava? Sobre o céu. Ela me ensinava do céu de uma forma que parecia que estava isso aqui dela. Ela vivia com uma intencionalidade, uma fé não fingida, que quando ela falava do céu, dava vontade de ir para lá na mesma hora. E ela falava assim, a avó vai para lá. A avó vai para lá. E ela sofria de uma pneumonia crônica. E eu me lembro exatamente como se fosse hoje, do dia que ela se foi. Que a ambulância passou, né? E ela foi, e ela dava tchau assim pra mim. E naquele dia eu lembro e falei assim, a avó tá indo pro céu. E daquele caminho ela não voltou mesmo. Ela ficou internada alguns dias e depois morreu de pneumonia. E só que de maneira nenhuma eu sofri com a morte dela, porque ela me ensinou sobre o céu de uma forma tão linda que eu queria ir para lá. E não é só isso não. A minha avó tinha um rito, né? Meu Deus, eu emocionei e perdi a palavra. Um costume lindo de orar todos os dias às 3 horas da tarde. E a gente sempre morou na mesma rua. Então eu subi e descia, já estava a família inteira na mesma rua ali. Só eu depois fui para cada vez mais longe. Mas a minha mãe, depois a minha avó, no mesmo quarteirão tinha outra avó, então a gente falava que o quarteirão era nosso. E primeiro foi da avó, depois foi da tia, agora é a tia que mora. E você podia passar lá o dia que fosse. Ela estava lá, mas ela não atendia o portão. Porque essa era a hora dele. Às 3 horas da tarde, você podia ir lá com o circo pegando fogo, ela estava orando. Então a gente já entendia, que horas são? Você vai na avó? Nem vai depois. Ela está orando. Então, muito além de uma assadeira brilhante, você vê como que uma fé não fingida, olha o que fez. Foi passando de geração em geração. Infelizmente, meu pai ainda não conhece o Senhor, mas está lá. Porque tem oração da minha avó ainda, acho que oração nossa, né? Pela vida dele. E essa palavra que o Senhor quis entregar nessa manhã. Que sejamos Eunices, que sejamos Lloydes, que sejamos Timóteos, de uma fé sincera, uma fé verdadeira, uma fé não fingida, que vai passar da sua geração para aquelas que ainda hão de vir. Em nome de Jesus. Amém.